Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje iremos estudar a matéria e suas propriedades. Bom, gente, nós chamamos de matéria tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Pois bem, se você observar ao seu redor, você verá uma grande quantidade de materiais que ocupam espaço e que tem uma certa massa. Popularmente, que pesa, né? Então, um livro, uma caneta, a água que você bebe, o ar que você respira, uma mesa. Então, tudo isso nós chamamos de matéria, porque possui massa e ocupa lugar no espaço. Aqui eu coloquei 3 exemplos para vocês: a água, o ar e uma rocha. E aí o aluno pode perguntar: professor, e o que não é matéria? Bom, o que não é matéria, nós podemos dar outras definições. Nós podemos chamar de fenômeno, nós podemos chamar de energia. Por exemplo, o calor ele é uma forma de energia. Ele não ocupa espaço, portanto, não pode ser classificado como matéria. A luz ela não ocupa lugar no espaço, ela não tem massa. Então, nós também não podemos classificar como matéria, certo? Então, mais uma vez, repetindo, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A matéria, ela apresenta propriedades que são referentes a todos os tipos de materiais. Isso nós denominamos de propriedades gerais da matéria, ou seja, toda matéria apresenta essas propriedades. E aqui eu listei para vocês as propriedades gerais da matéria. Independente da forma, independente do tipo, toda a matéria vai apresentar essas propriedades. Então são elas: a massa, extensão, inércia, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade, indestrutibilidade e descontinuidade. Então, essas são as propriedades gerais da matéria. Vamos estudar cada uma. A massa. Bom, gente, massa nada mais é do que a quantidade de matéria que um corpo possui. Por exemplo, aqui temos uma maçã sobre uma balança. Então, quando nós colocamos essa maçã sobre a balança indicou aqui no seu mostrador 212 gramas. Então, esses 212 gramas corresponde à massa da maçã, ou seja, a quantidade de matéria presente nessa maçã. Então, massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. Se você subir numa balança e aí a balança indicar digamos 70 quilogramas, isso implica dizer que a sua massa, ou seja, a quantidade de matéria presente no seu corpo é de 70 quilogramas, certo? É importante a gente não confundir massa com peso, são coisas totalmente diferentes, embora popularmente nós chamamos massa de peso. Nós estamos acostumados a perguntar assim: quanto é que tu pesa? Esse objeto pesou tantos quilos. Mas é errado, tá? Falar peso. Na verdade, quando nós utilizamos uma balança para medir a quantidade de matéria de um objeto, nós estamos trabalhando com massa e não com peso, certo? Então, veja só. Por exemplo, a massa de uma pessoa na Terra é de 63,5 quilogramas. Se essa pessoa for para a Lua, a massa dela continuará sendo 63,5 gramas. Se ela for para outro planeta, por exemplo, para Júpiter, a massa dela continuará 63,5 quilogramas. Se ela for até o Sol, a massa será de 63,5 quilogramas. Isso implica dizer que a massa ela é invariável, não importa onde o objeto esteja, a massa ela não vai mudar. Agora, o peso nessas 4 regiões ele vai mudar.
O peso de uma pessoa na Terra é de 635 newtons. Já na Lua, o peso é bem menor, 103 newtons. E aí veja o peso em Júpiter e em Sol, bem maior do que na Terra e na Lua. E aí o aluno pode perguntar, mas professor, e o que é peso? Nós aprendemos que é massa, e o que é peso? Pessoal, peso nada mais é do que a força com que os objetos são atraídos para o centro da Terra. Então, todo o corpo ele é atraído para o centro, né, da Terra. Então, essa força com que o corpo é atraído para o centro da Terra, nós denominamos de força-peso. Então, é importante enfatizar que massa não é a mesma coisa que peso, embora costumeiramente nós façamos essa confusão, tá? Outra propriedade da matéria é a extensão. A extensão corresponde à propriedade que a matéria tem de ocupar espaços. Não importa que se a matéria seja sólida, líquida ou um gás, ela irá ocupar espaço de todas as maneiras. Em qualquer estado físico, a matéria vai ocupar espaço. Então, essa propriedade nós chamamos de extensão. E aí é importante destacar que, dependendo do estado físico em que a matéria esteja, ela pode ocupar um espaço maior ou menor, tá? Inércia. Nós chamamos de inércia a propriedade que a matéria possui de permanecer em uma situação em que se encontrava antes. Ou seja, nós podemos resumir isso na seguinte frase: um corpo parado tende a permanecer parado, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Para vocês entenderem isso melhor, observe o seguinte exemplo. Aqui nós temos um copo, e sobre esse copo há uma folha e sobre a folha uma tampinha de garrafa. E aí o que nós fazemos? Perceba que a tampa e a folha estão paradas, tá? Uma pessoa puxa rapidamente essa folha e ao puxar rapidamente a folha, a tampinha ela cai dentro do copo. Ou seja, a tampa ela não vai juntamente com a folha. E por que ela não vai? Porque a tampa ela está parada, em repouso, tá? E aí a tendência é dela continuar parada. Então, um corpo parado tende a permanecer parado. Um outro exemplo que é bastante comum a gente observar, né, na prática é quando um corpo está em movimento. Por exemplo, imagine que você esteja dentro de um ônibus, você está lá em pé. Tá? Paradinho em pé, não está segurando em nada. E o ônibus está a uma certa velocidade, suponha 100 km por hora. Se o ônibus parar muito rápido, o que vai acontecer com o seu corpo? Seu corpo vai continuar lá, paradinho no lugar, ou seu corpo vai ser levado à frente? Obviamente, o seu corpo será arremessado à frente. E por quê? Por conta da inércia, ou seja, antes, seu corpo estava em movimento porque o ônibus também estava em movimento. Quando o ônibus parou, a tendência era de seu corpo permanecer na situação em que se encontrava anteriormente, ou seja, em movimento. Então, isso nós denominamos de inércia. Impenetrabilidade. A impenetrabilidade é a propriedade da matéria que diz o seguinte: dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, gente, isso pode ser evidenciado através do seguinte exemplo. Perceba que aqui na imagem existe uma certa quantidade de água, tá? Em um recipiente. Então, existe um volume de água aqui em um recipiente. Esse volume eu estou chamando de V1. E aí ocorre que quando eu coloco um objeto aqui dentro desse recipiente que contém água, o volume da água ele vai subir um pouco. E por que esse volume sobe? Por que esse volume aumenta? Porque esse objeto ele ocupou o espaço dessa quantidade de água que aumentou aqui.
Então, o objeto ele está ocupando esse espaço aqui. Então, o volume de água teve que se deslocar para dar lugar a esse outro objeto, porque essa porção de água que se deslocou e esse objeto não podem ocupar simultaneamente o mesmo lugar. Você pode comprovar isso através de uma experiência bem simples em casa. Experimente colocar, encher um copo de água, encher totalmente, deixar ele bem cheinho, até a borda. E aí coloque um objeto dentro, pode ser uma pedra, pode ser até mesmo uma colher, pode ser um pouco de açúcar ou de sal. E aí você perceberá que quando você coloca um objeto dentro do copo que contém água, parte da água ela vai derramar, ela vai sair de dentro do copo. E isso ocorre porque aquela porção de água que saiu e aquele objeto que entrou não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Então a isso nós damos o nome de impenetrabilidade. Divisibilidade. Essa propriedade ela diz que a matéria ela pode ser dividida em partes cada vez menores. E aqui nós temos um exemplo, um pão, dividido em fatias. Então, se nós pegarmos uma faca e começar a fatiar, a cortar um pão, nós vamos percebendo que nós estamos dividindo aquela matéria em partes menores. E a matéria ela não vai perdendo suas propriedades, não vai perdendo suas características, tampouco sua composição. Então, a divisibilidade é a propriedade que diz que a matéria ela pode ser dividida em partes menores, sem perder suas características, sem perder suas propriedades. Compressibilidade. A compressibilidade é a propriedade que diz que a matéria ela pode ter seu volume reduzido quando a ela é aplicada uma força. Por exemplo, aqui temos uma seringa, tá? E aí, no interior dessa seringa, há um gás. E uma pessoa tampa a ponta da seringa com um dedo e com o outro empurra o êmbolo, que é essa porção aqui da seringa. E ao empurrar o êmbolo, percebe-se que o volume desse gás ele vai diminuindo. Por quê? Porque o gás ele está sendo comprimido, ele está sofrendo uma pressão. Então, veja que o volume do gás ele diminui quando é aplicada uma força sobre ele aqui. Então, a propriedade que a matéria tem de ter seu volume reduzido quando é aplicada uma força, nós chamamos de compressibilidade. Outra propriedade da matéria é a elasticidade. E aqui, através da imagem, a gente pode compreender essa propriedade. Perceba que uma pessoa, ela puxa uma mola e ao puxar essa mola, ela estica, ela se desloca. E isso ocorre porque ela tem elasticidade, a matéria ela tem elasticidade. Tá? Então, a elasticidade é a propriedade que a matéria tem de ter seu volume retornado ao volume que era antes, ao volume anterior após ter sido cessada uma força sobre ela. Indestrutibilidade. A indestrutibilidade é a propriedade da matéria que diz que a matéria ela não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Então perceba o seguinte exemplo. Aqui nós temos uma fogueira. Qual é a matéria que tem aqui presente, evidenciada? A lenha, Então a lenha ela está sendo queimada, melhor dizendo. Então perceba que a lenha está queimando aqui e nós muitas vezes achamos que a lenha que é matéria ela está sendo destruída e não está. O que ocorre é que quando a matéria da lenha queima, ela sofre uma transformação. E ela se transforma em quê? Ela se transforma em fumaça, em cinzas. Então, perceba que a matéria ela está sendo transformada, ela jamais será destruída. É impossível destruir a matéria. O que nós podemos fazer é simplesmente
transformá-la. Então, a propriedade da matéria, que diz que a matéria não pode ser destruída e sim transformada, é chamada de indestrutibilidade. Descontinuidade. Por mais compacta que nós achamos que uma certa matéria seja, entre partes dessa matéria, ou seja, entre as partículas que compõem essa matéria, e aqui é importante enfatizar que toda a matéria é formada de pequenas partículas que podem ser átomos ou moléculas, isso nós vamos estudar mais à frente. Então, entre as partículas que compõem a matéria há espaços vazios, que nós podemos denominar de poro. Então, isso mostra que a matéria ela é descontínua, tá? Bom, gente, assim finalizamos nossa aula de hoje. Eu deixo aqui para vocês algumas questões para vocês responderem, tá? São 4 questões bem fáceis, bem simples. Espero que todos tenham compreendido o assunto. Até a próxima aula. Tchau, tchau.